E aí, já parou para pensar por que o português falado no Ceará soa tão diferente daquele do Rio Grande do Sul? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na incrível diversidade do nosso idioma. É uma verdadeira viagem pelas muitas, mas muitas vozes que formam a língua portuguesa aqui no Brasil. Vamos começar com aquela pergunta que, olha, sempre dá o que falar. Será que existe um jeito certo de falar português? Porque na escola a gente aprende uma coisa, mas na rua, no dia a dia, a conversa é outra, né? Hoje a gente vai descobrir que a realidade da língua é muito, mas muito mais rica e complexa do que essa ideia de certo e errado. E para a gente desvendar tudo isso, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos quebrar de vez o mito do tal português correto. Depois, a gente viaja pelas variações de cada região e também no tempo. Vamos entender a ligação forte entre o nosso jeito de falar e a nossa identidade. E, por fim, vamos tocar num assunto super sério: o preconceito linguístico. Então, vamos direto ao ponto. Essa ideia de que existe um único português, que é o correto, e que todo o resto é errado, é um dos maiores mitos sobre a nossa língua. A verdade é que o idioma é um organismo vivo, sabe? Cheio de diversidade, cheio de variedades. E o nome técnico para esse fenômeno todo é variação linguística. Basicamente, são as diferentes formas que um idioma assume, dependendo do lugar, da época, do grupo social, enfim. O mais importante é entender que essas variações não são erros de jeito nenhum. Elas são a prova de que a língua está viva e se adapta à realidade de quem a fala. Agora, vamos para a parte talvez mais divertida e mais óbvia dessa diversidade toda, a variação regional. É aquela que a gente nota de cara nos sotaques e, claro, no vocabulário de cada cantinho do nosso Brasil. Olha só que exemplo clássico. Um mesmo alimento com um monte de nome diferente. Mandioca, aipim, macaxeira ou tangerina, mexerica, bergamota, laranja-cravo. Ninguém está errado. São só as marcas da cultura e da geografia de cada região que mostram a riqueza imensa do nosso vocabulário. E essa variação geográfica não para nas fronteiras do Brasil, não. Dá uma olhada na comparação com Portugal. Não são só palavras que mudam, como ônibus para autocarro. Até a estrutura da frase, como a posição do pronome em eu te amo aqui e amo-te lá, é bem diferente. Isso mostra direitinho como a distância e a história vão moldando a língua de jeitos únicos. Agora, que tal a gente viajar em outra dimensão? A dimensão do tempo. A língua que a gente fala hoje não é, nem de longe, a mesma de 50 ou 100 anos atrás. Ela evolui, se transforma, e o nome disso é variação histórica. Um exemplo perfeito disso é a palavra você. O que hoje é super comum já foi vossa mercê lá atrás, depois virou vossa mercê, até chegar no você que a gente conhece. E o processo não para, viu? Porque o C já é uma realidade na fala de todo dia. A língua não para nunca. E nem precisa ir tão longe assim no tempo. Essa frase é do escritor Fernando Sabino soa um pouquinho antiga, né? Hoje em dia, a gente falaria filme no lugar de fitas de cinema e ator em vez de artista. Isso mostra como o vocabulário se renova rapidinho em poucas gerações e palavras que eram super comuns acabam caindo em desuso. Bom, a gente já viu que a língua muda com o lugar e com o tempo, certo? Agora, vamos entender como ela também varia entre diferentes grupos sociais. Porque, no fundo, a forma como a gente fala é uma parte essencial de quem a gente é. Vários fatores sociais influenciam a nossa fala. A idade, por exemplo, cria gírias que são a cara de cada geração. A profissão também, com todos aqueles jargões técnicos. Um médico fala de um jeito no hospital, um advogado de outro no tribunal. Cada grupo social acaba desenvolvendo seus próprios códigos que fortalecem seus laços e sua identidade. E aqui tem um exemplo divertidíssimo de variação por idade. As gírias que talvez nossos pais usassem, tipo quimico ou chamar alguém de broto, hoje são super datadas. Foram trocadas por flopou, deu ruim, crush. Cada geração cria sua própria linguagem para se expressar e isso é sensacional. Agora a gente chega na parte mais delicada e talvez a mais importante da nossa conversa. Entender a variação linguística é fascinante, é incrível, mas ignorar tudo isso pode levar a um problema muito, muito sério: o preconceito. Preconceito linguístico é exatamente isso, o ato de julgar e desvalorizar uma pessoa pelo jeito dela falar. É quando um sotaque de uma região ou a fala de um certo grupo é vista como inferior ou errada. No fundo, isso é uma forma muito poderosa de exclusão social.
Como o grande linguista Marcos Bagno aponta, a tal da norma padrão, aquela da gramática da escola, não é melhor por natureza. Ela é uma convenção, uma variedade que foi escolhida por motivos sociais e políticos para ser o padrão formal. Todas as outras maneiras de falar português têm sua própria lógica e sua própria riqueza. E essa é a mensagem central de tudo. Valorizar as diferentes formas de falar português não é só uma questão de gramática. É sobre respeitar a história, a cultura e a identidade de milhões de brasileiros. Cada sotaque, cada gíria, cada palavrinha diferente conta uma história. Para terminar, fica essa reflexão. Agora que a gente entendeu que não existe um português certo, mas sim muitos falares, todos ricos e válidos, como é que a gente pode levar esse conhecimento para a nossa vida? Como a gente pode ouvir com mais empatia e curiosidade em vez de julgamento? A resposta para essa pergunta pode ajudar a construir um Brasil que celebra de verdade todas as suas vozes.